Boa tarde, vamos iniciar nossa aula desta quarta-feira, 26 de agosto de 2020. Na nossa aula de hoje, nós iremos fazer a correção da atividade de ciências da aula passada e realizarmos a nossa atividade de hoje. Nós estamos estudando sobre a alimentação dos animais, sobre a cadeia alimentar, a classificação dos animais de acordo com o seu tipo de alimentação. Não é isso? Então, eu peço que vocês peguem o caderninho de vocês para fazer a correção da atividade da aula passada, ok? Vamos iniciar a correção. Sublinhe a definição de cadeia alimentar. Cadeia alimentar significa produção do próprio alimento pelos seres vivos ou transferência de energia de um ser vivo para outro por meio do alimento. Cadeia alimentar é definido como transferência de energia de um ser vivo para o outro por meio do alimento. Então, cadeia alimentar é quando um ser vivo se alimenta de outro ser vivo e assim ele obtém energia para realizar todas as suas atividades. Segunda questão. Em uma cadeia alimentar, os produtores são. Nós estudamos que na cadeia alimentar existem os produtores, os consumidores e os decompositores. Os produtores são aqueles que produzem o seu próprio alimento, que não precisam tirar o alimento do ambiente. Eles mesmos produzem o seu próprio alimento. Consumidores são aqueles que se alimentam de outros seres vivos, que procuram outros seres para poder se alimentar. E os decompositores são aqueles que se alimentam de seres mortos, de animais e plantas mortos. Os produtores, pessoal, sempre serão as plantas, ou seja, os vegetais. Vegetais e plantas é a mesma coisa. Então, os produtores sempre irão ser as plantas ou os vegetais, ok? Então, o correto seria o primeiro quadradinho. Terceira questão. Como são chamados os seres vivos que dependem de outros seres para se alimentar? São chamados de consumidores. Os consumidores são aqueles que se alimentam de outros seres vivos. Então, o correto seria o segundo quadradinho. Quarta questão. Os seres que se alimentam de vegetais produtores, consumidores ou decompositores? Aqueles que se alimentam de vegetais, pessoal, eles são consumidores, porque eles estão se alimentando de um outro ser vivo. Só é produtor os vegetais, os que produzem o próprio alimento. Agora, aqueles que se alimentam dos vegetais, eles são consumidores, ok? Porque eles estão se alimentando de um outro ser vivo. Então, o correto seria o segundo quadradinho. Quinta. Observe este esquema de cadeia alimentar. Do que cada ser se alimentou? Anote. Aí nós temos um exemplo de cadeia alimentar em que um ser vivo está se alimentando de outro. Então, os vegetais, eles produzem o seu próprio alimento, porque eles são produtores. A lagarta se alimenta, aqui é alimenta, tá, pessoal? Foi um errozinho de digitação. A lagarta se alimenta do vegetal, o sapo se alimenta da lagarta, a serpente se alimenta do sapo e o gavião se alimenta da serpente. Aqui nós temos toda a sequência da cadeia alimentar, dos seres vivos que participam dessa cadeia alimentar. Aqui nós temos um outro exemplo de cadeia alimentar, esse outro esquema. Quais são os seres consumidores dessa cadeia? Quais são os seres que estão se alimentando de outros seres? O gafanhoto, que está se alimentando da flor, o sapo, que se alimenta do gafanhoto, a cobra, que se alimenta do sapo, e a águia, que se alimenta da cobra. Então, esses são os seres consumidores, porque eles estão se alimentando de outros seres. Qual deles é herbívoro? Qual deles come apenas vegetais? Come apenas plantas?
O gafanhoto. O gafanhoto, ele é o herbívoro, é o que se alimenta somente de plantas. Qual deles é carnívoro? Qual deles se alimenta de outros seres vivos? Se alimenta de outros animais? É o sapo, que está se alimentando do gafanhoto, a cobra, que se alimenta do sapo, e a águia. Eles são carnívoros porque eles estão se alimentando de outros animais. Qual ser produtor dessa cadeia alimentar? Quem é que produziu o próprio alimento aí? Foi a flor. Defina. Quinta questão, defina. O que são os seres herbívoros? Herbívoros são os animais que se alimentam apenas de vegetais. São aqueles que comem apenas vegetais, apenas plantas. Carnívoros são aqueles animais que se alimentam apenas de carne, se alimentam apenas de outros animais. E os onívoros são os animais que se alimentam de carnes e vegetais. Comem tanto outros animais como também vegetais, plantas. Sexta questão. Faça o desenho de uma cadeia alimentar. Aí aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Nós temos o milho, que é o produtor, né? Produz o próprio alimento. O rato, que se alimentou do milho. A cobra, que se alimentou do rato. E a coruja, que se alimentou da cobra. Que nós temos um exemplo de cadeia alimentar. Vamos para a nossa atividade de hoje, que é uma atividade de revisão do que nós estudamos até o momento sobre a alimentação dos animais, sobre a classificação dessa alimentação em carnívoros, em herbívoros, em onívoros e em dentrívoros. Nós sabemos que carnívoros são aqueles que comem apenas carnes, herbívoros que comem apenas vegetais, onívoros que comem vegetais e carnes e outros animais, e os dentrívoros, que são aqueles que se alimentam de animais e plantas mortas, que são os decompositores. Na primeira questão, vocês vão colocar verdadeiro ou falso. Vocês vão ler essas frases, aquelas que vocês acharem que são verdadeiras, vocês colocam V, e as que vocês acharem que são falsas, vocês colocam um F. Na segunda questão, vocês vão completar a tabela de acordo com as palavras do quadro. Aí nessa tabelinha nós temos o nome de diferentes animais: peixes, canguru, tartaruga, coruja, escorpião, capivara, porco e tucano. Aí vocês vão colocar qual deles são onívoros, quais deles são herbívoros, quais deles são carnívoros, tá? Vocês vão completar adequadamente. Terceira, os seres humanos são mamíferos que se alimentam de produtos de origem animal e de vegetal, ou seja, comem tanto carne como vegetais. Então, nós podemos dizer que o ser humano é cosmopolitas, herbívoros, carnívoros, frugívoros ou onívoros. O que o ser humano é? O ser humano, ele come tanto carnes como vegetais. Então, ele é o quê? Vocês vão marcar a resposta correta. Quarta, o que é uma cadeia alimentar? Vocês vão explicar. Quinta, como se chamam os animais que se alimentam de animais e vegetais? Como se chamam os seres que produzem os próprios alimentos? As plantas, como é que elas são chamadas na cadeia alimentar? Porque elas produzem o próprio alimento. E aqui você vai construir uma cadeia alimentar com os seguintes seres: gafanhoto, capim, cobras, sapos e águias. Vocês vão desenhar ou fazer o desenho dos animais ou apenas o nome de animais, explicando que animal vai se alimentar de quê, ok? Construindo uma cadeia alimentar. E a próxima, complete. Vocês vão completar essas frases com as respostas corretas, tá? A sequência de seres vivos em que um serve de alimento para outro é como é chamado? Todos os desempenham uma função no processo de alimentação. Eles podem ser chamados de seres. Como são chamados os seres na cadeia alimentar? Em uma cadeia alimentar, as são sempre os produtores. Quem é que são sempre os produtores na cadeia alimentar? E o próximo vocês vão fazer a correspondência. Vão ligar. Temos onívoros, carnívoros e herbívoros. Alimentam-se de carnes e vegetais e alimentam-se de vegetais. Vocês vão ligar aí a classificação para a sua definição correta. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Tchau, tchau.